Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias. Nós vamos fazer a nossa leitura oficial no capítulo 6, no versículo de número 1 até o de número 8. Tá bom? Neemias, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Tá? Eu vou fazer uma leitura aqui na Bíblia Linguagem de hoje, tá? Que tem um texto um pouquinho diferente, mas bem mais didático no seu entendimento. Neemias 6, do 1 ao 8. Sanbalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalate e Gesem mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados no vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sanbalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Amém? Vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Então, na aula passada, nós tivemos uma lista, no capítulo 3, que foram os trabalhadores que formaram aquela força-tarefa na reconstrução dos muros. Tá? E no capítulo 4 nós vimos, então, a investida inicial dos inimigos ali, querendo, então, retardar a edificação dos muros. No capítulo 3, um destaque, só relembrando, nós vimos que há várias citações, vários nomes, pessoas trabalhando em determinadas, vamos falar assim, em determinados pontos do muro, tá? E um deles, nós vimos que Baraque, ele recebeu uma menção diferenciada, tá? E essa menção diferenciada, associada com um zelo ardente no trabalho, de fato, ele deveria ser um trabalhador ali que de todos os trabalhadores do muro ali, a sua vontade, o seu empenho deve ter sido algo que diferenciava ele de todos os demais. Tá? Então, por isso ele recebe uma menção ali diferenciada e comparada com os demais. Nós vimos então agora surgindo novamente a figura dos inimigos de Neemias e do povo nesse projeto que era a reconstrução dos muros. Tá? Sanbalate, nós vimos que ele era governador da Samaria, tá? Ele agora, qual que é a estratégia então? Se lá atrás ele zombou, não resolveu, então agora as investidas começam a aumentar. Tá? Então o que ele faz agora? Ele contrata homens numa milícia local e agora começam então começar com os deboches, vamos falar assim, de uma forma mais acentuada. Tá? Então
quais são os ataques que eles fazem agora? Eles falam, olha, esses fracos judeus eles estão pensando que vão conseguir reconstruir o muro, né? Aí eles também pegam e eles, vamos falar assim, tira um sarro, traz um elemento um tanto sagrado, fala do sacrifício, né? Você fala que você acha que ficar fazendo sacrifício vai construir o muro, né? Então, vocês estão viajando na maionese, vocês estão misturando as coisas, se vocês querem, tem que trabalhar, não ficar fazendo sacrifício, não vai ser o sacrifício que vai reconstruir o muro, tá? Então ficavam com esses tipos de ataque em todas as esferas. Tá? E o outro ataque que eles fizeram, eles, de provocação, né, falaram, mas aí vem cá, explica para mim, como que vocês vão construir esse muro aí com essas pedras queimadas? A gente viu que as pedras de calcário, elas queimadas, elas não tinham muita utilidade. Então eles estavam agora fazendo essa menção. Falaram, vocês vão usar as pedras queimadas, tá? Isso da parte, né, de Sanbalate, enfim, dessa milícia. E nós vimos que Tobias também ele entrou nessa, vamos falar assim, nessa onda, né? Ajudou nessas provocações. E a provocação que ele faz, né, vamos falar assim, ele fala que uma raposa, né, um animal pequeno, vamos falar assim, quando a gente compara uma bicicleta com um carro, um caminhão, são dimensões diferentes, tá? Então agora ele usa um pequeno animal, uma raposa, falou assim, olha, um pulo de uma raposa nesse muro vai fazer que ele venha ao chão, tá? Então o que ele estava falando? Ele estava falando assim que o muro praticamente era de papel, tá? Que qualquer ação ali, esse muro iria vir cair ao chão. Tá? Nós vimos então Neemias agora com uma postura bastante diferenciada. Qual que foi a postura dele? Eu vou orar, eu vou, né, praticar a oração, eu vou orar e ao mesmo tempo eu vou agir. Tá? Então nós vimos ali Neemias no primeiro momento não dando a atenção para eles, e isso de certa forma deixou eles frustrados. Eles achavam que esses insultos, essas agressões verbais seriam suficiente ali para que eles intimidassem o povo. Não teve efeito, então nós precisamos ir para um plano B. Tá? Qual foi o plano B deles ali? Eles contrataram como se fosse um monte de mercenários, gente de toda a localidade, do norte, sul, do lado oriental, ocidental. Então veio um monte de gente ali disposto para uma guerra. Tá? Aí digamos que agora, nesse estágio, vamos pensar assim, que as coisas começam eu lembro até que eu coloquei uma figurinha de game falando, olha, precisamos mudar de patamar, precisamos subir para o próximo nível. Tá? Até então nós estamos vendo ali orações individuais de Neemias, e agora a gente tem que passar para uma oração coletiva. Tá? E novamente, orar e fazer ação. Tá? Orar e agir. Então, qual que foi a forma que ele agiu? Ele, então, agora nomeia alguns ali para atuarem como guardas, tá? Então, eles atuavam como os guardas. Nós vimos uma determinada situação ali que ficava como se fosse um sentinela, com uma trombeta ali, um chifre de carneiro ali, porque qualquer situação ali que precisasse de um alerta ia disparar aquilo lá ali, e o povo, então, os trabalhadores iam se concentrar, saber, ó, ali a gente está numa zona de perigo, precisa apoio, precisa tomar uma ação naquela determinada localidade. Nós vimos que as portas elas estavam espalhadas, então a trombeta ela ia ser algo que daria um efeito, tá? Porque imagine alguém que estava lá na outra ponta, né? Vamos imaginar que estava lá na avenida, a uns 500 metros daqui. A conversa, o fulano não vai escutar. Já esse barulho da trombeta, ele então seria como se fosse um alarme. Então nós vimos agora, além dessa figura, alguém ali com esse chifre, né, de carneiro que representavam ali uma trombeta, nós vimos então trabalhadores pronto para a guerra, tá?
com o seu armamento ali na cintura, se era alguém que estava usando as duas mãos, mas o seu armamento estava na cintura. Se alguém que conseguia trabalhar com uma mão e a outra mão tivesse livre, essa outra mão ela também estava já pronta com a espada na mão, entendeu? Então alguém estava carregando ali, vamos supor, vamos pensar hoje quando a gente enche uma laje, né? Um balde ali de cimento ali para dar para quem está fazendo ali a laje ali. Ah, consegue carregar com uma mão? Sim. Então com a outra ele já estava pronto com a, com a arma em punho ali. Então essa foi a estratégia que nós vimos ali na aula anterior. Tá? E aí então nós vemos esses inimigos de todo jeito ali tentando atrapalhar o progresso dessa reconstrução dos muros. Tá? Hoje nós concluímos a primeira parte do livro de Neemias. Tá? O foco da nossa lição hoje é terminar o capítulo 6. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos entrar agora, uma vez terminado o muro, a gente agora vai para uma outra etapa de restauração. Tá? É da comunidade judaica agora em Jerusalém. Tá? Lição de casa, eu tinha pedido para vocês identificar as portas, porque o capítulo 3 ele é um capítulo que cita muitos nomes, mas citam as portas. Então era legal vocês se situarem onde está cada uma dessas portas. Né? Inicialmente eu pedi que você só me passasse uma relação, tá? Mas até um aluno me passou justamente esse desenho e o diagrama. Né? Muito bom, gostei bastante. Tá? Mas o intuito era inicialmente só saber a sequência das portas. Tá? Saber uma listagem de portas. Então aqui nós temos todas essas portas. Então quando a gente pega o capítulo 3 lá, a gente vai ver que determinado grupo estava trabalhando numa porta. Então pega a relação lá, os sacerdotes estão trabalhando numa porta. Aí quando você vai meio que pro meio do capítulo, existe outro grupo que estava trabalhando, né? Só um exemplo, né? Nessa outra porta. Aí pega agora os trabalhadores que estão na porta do vale. Então você sabe, então tinha um grupo que estava nessa outra região. Tá? Então o capítulo 3 é interessante depois revisitar ele nesse sentido. Ler e falar, então esse grupo aqui, esse primeiro grupo que cita, né, só um exemplo, eu não lembro de cabeça. Ele estava aqui. Esse outro grupo, ele estava aqui. Aquele, esse grupo agora que está citando, está aqui. Então é mais para a gente se situar. Ficaria muito mais legível aí o entendimento. Tá bom? Eu pedi para vocês também, então, fazerem saber esses nomes e tentar fazer uma associação no sentido espiritual. Tá? Como que eu poderia, essas portas, o que elas representavam? Tá? Então aqui eu coloquei algumas coisas, mas vocês me mandaram bastante outros exemplos que foram muito bem proveitosos. Aqui eu deixei só um resumo com base no material que eu tenho, mas o que vocês me mandaram foram muito bom, né? Até alguns eu respondi rápido lá, obrigado, mas achei a pesquisa muito boa, né? Então aqui meu agradecimento mais completo para vocês que enviaram. Tá? Então, um exemplo, a gente tinha a porta do gado, que lá no Novo Testamento a gente vê transformado uma nova referência como a porta das ovelhas. Tá? Então, sempre a gente comenta isso na escola dominical, né? Qualquer texto, qualquer história, qualquer conselho que a gente vê ali, qualquer lei até que a gente vê ali, mesmo a gente está, nosso foco agora está sendo o Velho Testamento, em um dado momento a gente precisa trazer isso para falar assim, tá, mas quando eu leio essa história, quando eu leio a travessia no Mar Vermelho, quando eu leio a conquista de Jericó, quando eu leio as pragas que o povo em determinadas situações sofreu, tá? E trazendo para o dia presente, e trazendo para a nossa realidade. Tá? O que isso representa? Então, o grande desafio de quando a gente lê a Bíblia, tem esse prazer em estudar, são dois. O primeiro é a gente entender o contexto, tá? Isso aqui aconteceu,
qual que era a situação que aconteceu isso aqui? Tá? E é importante, né, muitas vezes, como a gente passa bastante aqui nas aulas, é entender o contexto histórico. Ah, então, naquele tempo tinha uma tradição, o pessoal acreditava assim, assado, e é por isso que falou isso. Então, o primeiro ponto é nós entendermos o contexto daquela passagem na sua época, tá bom? Que algumas coisas a gente não vai falar assim, isso aqui não faz sentido hoje, não se pratica isso, tá? Mas e o contexto daquela época? E outra é a gente, na maioria das vezes, né, vamos conseguir muitas vezes, é trazer aquele texto para os nossos dias. Tá? Então, muitas vezes a gente vai conseguir fazer essa transição desse texto quando a gente aborda o lado espiritual. Tá? Então, aqui, trazendo essas portas para o sentido espiritual, nós vemos então que essas portas ela têm determinadas representações. Tá? Então, a porta das ovelhas lá ela representava a cruz. Tá? Representava a cruz ali onde Jesus morreu pelos pecados do mundo. A porta dos peixes, quando a gente pega lá a passagem lá de Mateus 4,19, que Jesus faz aquela convocação, venham que eu vou transformar vocês em pescadores, né? Vamos ler aqui, Mateus 4,19. Então, Mateus 4,19, ele está começando do 18, né? Fala nessa divisão dessa Bíblia aqui, fala Jesus chama 4 pescadores, né? E aí fala no 19, Jesus lhe disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Tá? Então aqui está falando de almas, tá? E a porta do gado, nós vimos, se estudarmos a fundo cada porta, enfim, nós vamos entender que um dos propósitos dela, ela ali era o acesso dela estava posicionado muito próximo ao templo ali, então era uma porta ali que era usada para levar os animais para o sacrifício ali no templo, tá? Aqui eu tenho uma referência aqui, tem uma listagem de todas essas portas e complementando essa associação, tá? Então a porta das ovelhas, o encontro com o Cordeiro de Deus, a porta dos peixes, reprodução, que foi o que a gente falou lá, ganhar almas, tá? A porta velha, libertação do passado, a porta do vale, relacionado com a salvação, a porta do monturo, remoção do lixo, tá? A porta da fonte, associada agora com o Espírito Santo, a porta do cárcere, né? Libertação das prisões, a porta das águias, palavras de Deus, a porta dos cavalos, né? Livrar do peso, livres da carga, e a porta oriental, o regresso de Jesus. Tá? Então, as portas por si só, elas podem dar um estudo ali muito profundo. Tá? Então, isso aqui é uma sugestão que a gente pode fazer, mas existem várias outras possibilidades, estudos que a gente pode fazer nessas portas. Tá? Uma outra pergunta que eu tinha feito para vocês, tá? Se era citado então ali, se tinha citações no Novo Testamento ali, vocês então me trouxeram alguns exemplos, né? Alguns talvez assim não diretamente, mas assim no contexto ali quando a gente vai então pegar isso que eu falei, a gente precisa entender toda a história, precisa entender a história, as tradições, entender o contexto como um todo. Então nós vamos ver essa relação. Uma que vocês me citaram foi o cego de nascença, tá? Que ele foi então curado lá na fonte de Siloé. Que essa fonte, então, pensando em localidade, ela estava muito próxima ali da porta das fontes, tá bom? Então nós vemos então um certo relacionamento, tá bom? Então muito bom, gostei muito das respostas. Agradeço a todos aí que enviaram. Tá? Então agora vamos entrar no capítulo 5. Tá? O 5 agora nos fala então que os pobres murmuravam contra os ricos. Tá? E agora então nós vemos Neemias administrando essa situação. Tá bom? Então o que nós vemos aí, pegando os capítulos anteriores, e o que nós estamos
contemplando nesse processo aí da reconstrução dos muros, tá? Nós estamos vendo um período, então, de trabalho, e aí oposição, e aí foi necessário uma vigília, foi necessário trabalhadores ali como guardas, né? Fatalmente, o que nós vimos, tá? Então aqui nós vimos guardas, né? Guardas nomeados ali para guardar a segurança do povo, enfim. Nós vimos que, dado a esse cenário, surgiu medo por parte de alguns, né? Então, ninguém é de ferro. Alguns agora acabaram tendo medo da situação, ficaram temerosos. Alguns acabaram se desfalecendo pelo cansaço, tá? Então, nós vemos que tudo esse conjunto, né, de acontecimentos aqui que tiveram, acabou resultando em alguns problemas entre o povo em Jerusalém, tá? Então, o que o texto bíblico nos diz? Tá? Que havia grupos de judeus desanimados. Tá? E nesses grupos, o que existia? Eles estavam desanimados, vamos falar assim, com a situação. Tá bom? Existia uma categoria que era o quê? Eles tinham famílias grandes. Em consequência, comida insuficiente para toda essa família. Então, qual que era a reclamação desse grupo aqui? Olha, eu tenho uma família de, né, vou fazer um exemplo aqui, de 10 pessoas, eu não estou dando conta ali de alimentar todos os meus filhos, tá bom? Qual que era outro problema enfrentado por eles? Outro grupo que reclamava. Que estavam ali, vamos falar assim, pagando seu financiamento imobiliário, e aí ele tinha que escolher entre pagar o financiamento ou comprar comida. Tá? E aí eles ficavam nesse dilema. Tá, vou comprar comida, vou perder meu imóvel. E aí eu preciso, então, vou pagar meu imóvel, mas eu vou passar fome. Tá? Então essa era outra reclamação. E o outro grupo reclamava de que situação? Olha, tá difícil. Os impostos que estamos sendo obrigados a pagar, tá? Está levando a eu tomar uma decisão extrema. Que decisão extrema é essa? É eu hipotecar a terra e em algumas determinadas situações não era suficiente e aí resultava em quê? A venda dos filhos como escravos, tá bom? Então nós temos vários problemas agora, então os judeus enfrentando, vamos falar assim, durante um período que eles estão ali na reconstrução, enfim, que o foco deveria ser outro, mas aí então começou a cair então nesse cenário de desânimo o povo. E aí maiores problemas que a gente pode categorizar, qual que era? Era a acusação entre eles, tá? Eles estavam agora, tá? Fazendo essas reclamações que a gente viu lá, mas assim, a questão de um ser pobre, um tá reclamando do alto imposto, um tá reclamando, olha, tá difícil lá pagar o carnezinho da né, isso trazendo para uma linguagem nos dias de hoje, né, o carnezinho lá do financiamento da nossa terra, da nossa casa, da nossa terra, tá? A reclamação principal estava sendo entre eles. Eles estavam acusando um ao outro, tá? Não estou falando que estava acusando os judeus acusando os gentios. Eu estou falando acusações entre os judeus, tá? Então agora o que está pairando, o que está sendo motivador? A desigualdade social. Eu tenho então pobres e ricos, tá? E aí os pobres então eles agora para tentar contornar, para tentar sobreviver, para tentar não comer, enfim, eles acabaram então se desfazendo de algumas
posses suas. Tá? Então eles começavam o quê? Hipotecar os seus bens. Eu tenho essa terra, eu vou hipotecar. Eu tenho essa vinha, eu vou hipotecar. Eu tenho essa casa, eu vou hipotecar. Tá? Outros contraíam empréstimos e outros, na pior situação, vendiam seus filhos como escravo. Tá? Então aqui nós temos um problema. Tá? Qual que eram os problemas então vinculados com essas ações que a gente acabou de ver? Primeiro, o que é usura? É um empréstimo de dinheiro, tá? Com uma cobrança abusiva. Então, o primeiro problema que nós tínhamos era essa questão dos juros elevadíssimos. Tá? Vamos pegar hoje, então, no nosso cenário, os juros do cheque especial. É altíssimo. Tá? Então, é por isso que quando você fala, olha, precisava pegar um empréstimo, tal. Qual que é a primeira opção ali que você tem, que você deveria socorrer? Um consignado, porque a sua taxa é muito mais baixa do que você ficar usando o teu limite, que é uma taxa elevadíssima. Tá? Então, é como se então tivesse usando essa taxa do cheque especial, que é uma taxa elevada anual. Então, agora, esse era um dos problemas, a usura e a escravidão. Tá? Emprestar era uma prática autorizada, seja para um empréstimo do judeu para um gentil, seja do judeu para um outro judeu, pensa assim, para um irmão da comunidade judaica, era permitido. Tá? O que não era permitido era a tal da usura que nós vimos. Era, empresto 30% ao ano, 20% ao ano. Tá? Vou te emprestar aqui, tá difícil, vou te dar vamos pensar em grãos, né? Vou te dar essa saca de milho aqui. Só que você, quando for me devolver pagar, você tem que me pagar 5. Tá? Então, um juros ali embutido absurdo. Tá? E este cenário, o que levaria? Tá? Se isso se mantivesse, isso era abominável, porque isso aqui fatalmente ia levar alguém à pobreza e à escravidão. Tá? Imagine alguém que pega uma saca de, vamos pensar ali, de milho e fala, olha, estou precisando, não tenho nada, precisava dessa saca aqui para que eu conseguisse plantar ou comer, enfim. Só que daí ele precisa agora 5 para pagar a dívida dele, devolver 1 e pagar mais 4, para depois só na sexta ele então agora usufruir. Então era uma bola de neve. Tá? Isso aí então era proibido pela lei. Tá? E a Bíblia nos fala então que diante desse cenário todo, Neemias ele, cansei desse papo. Tá? Ele fica com raiva, ele fica aborrecido diante do que ele escuta, do que chega aos ouvidos dele, diante dessas reclamações. Tá? Aí eu coloquei aqui, só para enfatizar, tá? Mas ele ficou com raiva, tá? Ele está com raiva aqui do pecado. Ele não está com raiva do pecador. Trazendo isso para o sentido espiritual, é o que a gente sempre fala, né? E talvez algumas vezes muito repetitivo, mas isso tem que estar muito bem frisado nas nossas mentes. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Tá? Então alguém lá está pecando. A gente pode falar, mas como Deus vai amar essa pessoa? Deus ama o ser humano. Deus não ama o pecado que aquele ser humano pratica. Então aqui é a mesma associação. Ele estava com raiva, estava mega aborrecido com o pecado e não com a comunidade judaica em si. Tá? E aí, bem na linha de praticidade, o que Neemias decide fazer? Ele falou, olha, eu vou enfrentar os culpados, aqueles que estão gerando esse desconforto, que estão não atentando para a lei, que estão descumprindo a lei, que, vamos pensar assim numa forma mais abrangente, que
se eles continuarem com essa exploração, a gente vai ter um cenário de só escravos da comunidade judaica, a gente vai ter um cenário de todo mundo pobre. Então a gente precisa dar um basta nisso. Tá? Então a Bíblia nos fala então que ele peleja. Tá? O termo aqui do sentido peleja, nós devemos traduzir, associar nesse contexto aqui dessa passagem como uma abordagem jurídica. Tá? Pensa aqui numa corte que fala assim, vem cá, então, é assim que está sendo procedido, é assim que chegou aos nossos ouvidos a denúncia, que você está sendo acusado disso, tá? E aí, pela lei, provar que aquela pessoa está sonegando o imposto, né? Sendo bem abrangente aqui no comentário, sonegando o imposto, provando para aquela pessoa, olha, você desobedeceu, você infringiu um código penal, tá? Falando aqui que não pode tirar a vida de outra pessoa, por exemplo, tá? Então, a ideia de Neemias é que quando ele começa a confrontar essas pessoas, que o termo bíblico nos usa, pelejar, então ali confrontar aquela pessoa e provar que ela estava errada, que a sua conduta estava errada. Né? Quando eu estava fazendo a aula aqui, como o texto aqui cita profetas, né? Me lembrei do profeta que foi confrontar Davi. Tá? E aí já deixo aqui para vocês aqui como uma lição extra. Né? Qual que era o nome desse profeta? Então ele chegou lá, falou, olha, então, tinha um cidadão aqui que tinha uma ovelhinha única dele, só tinha essa, seu vizinho lá tinha um monte, e aí chega alguém lá na casa desse vizinho que tinha um monte de ovelhas, o que ele faz? Vai preparar um guisado, vai preparar um negócio, e ele pega a ovelhinha da onde? Daquele que só tinha uma, tá? Então ele usa uma história, usa ali, né, uma ilustração para que ele merecia. Não, tem que, né, pela lei ali ele está roubando, ele está tirando do pobre que não tem nada, tá bom? Então me falem para mim qual era o nome do profeta ali no tempo de Davi, tá? Então os profetas ali usavam essa abordagem, tá? Então o que Neemias faz? Ele vai lá e no primeiro momento ele pega essas classes dos nobres e ele vai lá, fala com cada um, né? Vai nessa peleja, nessa abordagem, né? Pensando, né? Fazendo essa associação, essa lembrança com esse profeta, tá? E depois não para por aí. Ele vai lá e ele em público ele reforça essas acusações. Fala, ó, tá acontecendo assim, 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 assim. Já tinha ido individualmente, mas agora ele vai ao público e deixa isso bem claro de qual era a situação que estava vivendo naquela época, tá? E aí, o que ele fala? Olha, vocês deveriam acordar, né? Se a gente novamente pensando numa linguagem popular, contemporânea, tá? Vocês deveriam acordar para a vida. Vocês deveriam o quê? Temer a Deus, tá? Fazer o que é certo. E depois, né, ou até ao mesmo tempo ligado, vocês deveriam evitar que os gentios tivessem motivos para ficar falando das nossas vidas, tá? Em resumo, vocês deviam o quê? Coloquei acordar, despertar aqui, né? Mas vocês deviam acordar, tá? Vamos acordar, vamos cair para a realidade, tá? Então essa era a ideia ali que ele estava falando para o povo, tá? Nesse último tópico, principalmente, qual que era a ideia que ele estava querendo falar? Ele falou, gente,
Se o povo gentil começar a falar da gente, é motivo de escândalo. Tá? O que vai estar acontecendo? O povo vai estar começando a falar, nossa, falar contra nós, né? Vamos ser ali motivos, tá? E nós somos uma nação eleita, tá? E nós agora estamos em que estágio? Nós estamos não prestando mais honra e não mais obedecendo o nome do Senhor. Então, se chegar nesse nível, o tipo de comentário, nós estamos simplesmente escandalizando o nome do Senhor. Simples assim, pessoal. Tá? Essa é a abordagem que Neemias ele vai para com o povo. Tá? E aí, então, o que ele faz? Ele chega, vai individualmente, igual a gente falou, vai agora publicamente, e aí ele dá o seguinte conselho: sugiro que vocês agora peguem e restitua os seus irmãos com aquilo que vocês tomaram a juros indevidamente, tá? Então, o centésimo do dinheiro aqui é como que, né, vamos tentar fazer uma associação, tá? Então, vocês vão lá e devolvam os juros de 150% que vocês cobraram deles, tá? A saca lá que vocês emprestaram uma saca, mas vocês estão pedindo 4 no lugar, tá? Então, eu sugiro que vocês, eu desafio, né? É um desafio que ele fez. Eu desafio que vocês restituam, então, dos seus irmãos judeus, né? Novamente, não estamos falando de gentil contra judeus, tá? Nós estamos falando de judeus agindo de uma forma ilegítima contra judeus, tá? Então, eu sugiro que vocês façam isso. Eu desafio vocês a fazer isso, tá? Então, agora o que ele fala? Ele faz para dar essa entonação, para trazer Deus na centralidade, para que o povo, né, levasse um choque de realidade. Ele fala, né? Sacudiu o meu regaço. Qual que é a associação que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma dramatização se o povo quebrasse a promessa, os mandamentos, tá? Então agora a ideia qual que era? Que se o povo seguisse nessa linha, Deus iria ali então sacudir eles para bem longe das suas casas, dos seus bens, porque eles estavam o quê? Em desobediência, tá bom? E aí eu gostaria que vocês, né, porque para mim não está claro, que vocês, como lição de casa, me traduzissem isso aqui. O que ele quis dizer com sacudir o meu regaço? Tá bom? A lição de uma outra lição de casa é essa. Nós vimos então que, né, resgatando lá a história de Neemias, ele era copeiro, ficou triste com aquela história que ele escutou do irmão dele, então ele se dispôs a ir para fazer essa reconstrução dos muros. Só que então ele deixou o cargo de copeiro e ele ganhou uma nova função, que foi a função de governador. Tá? Ele, durante o seu governo, o que ele fez? Ele aboliu a cobrança de impostos. Tá bom? Ele, durante o seu período, não teve cobrança, recolhimento de impostos. Tá? Por que Neemias ele foi, então, vamos pensar assim, radical? Tá? Se eu não me engano, em outro slide ali eu cito, não lembro com exatidão, mas cobrar imposto não era algo ali que era uma transgressão. Não. Tá? Um governador ele tinha a opção, a legitimidade de fazer a cobrança do imposto. Qual que era o problema quando você olhava para aquele cenário, para aquela comunidade, para os governadores que passaram ali? Qual que era? A cobrança de impostos
nada mais, nada menos que estavam sendo como um meio para os governantes pagarem as suas despesas pessoais, tá bom? Então, era como se nos nossos dias o tal do cartão corporativo. Você pega um cidadão, um político, que num belo dia de trabalho, você vê. Vamos citar um exemplo da nossa cidade aqui, que recentemente eu vi uma notícia. Que você pega que um cidadão pegou um carro da prefeitura e foi lá na Baixada Santista. E lá ele postou umas fotos, né? E aí o povo, fiscais do povo, isso aqui tá muito errado. Tá? E qual foi a justificativa que deram? Não, que ele precisava assinar um documento, mas aí a gente viu que, que ele foi lá e estava numa festinha. Tá? E aí a justificativa é que ele precisou levar, que precisava alegar para um tal vereador, enfim, ir lá e assinar um documento. Tá? E aí quando o pessoal analisou esse documento como um todo, viu lá e falou, olha, não tinha nenhuma necessidade. Isso aqui dava para esperar sossegado a semana que vem, quando voltasse, tá? Então, estava gastando com despesas pessoais, tá? Essa era a situação que o povo estava enfrentando, os governadores, tá? Então, os governadores anteriores, eles oprimiam a vida do povo, tá? Além disso, havia o quê? Havia sinais de extorsão, havia sinais de opressão, tá? Então eles dominavam, tá? Assim, olha, infelizmente, quem manda agora é a gente. Vamos então nadar no nosso bel prazer, tá? Então isso era o cenário que era antigamente, que foi um motivador para que Neemias ele não cobrasse. Tá? Ele não queria essa associação, dado todo o histórico que passou antes dele ali. Tá? Neemias, ele, com um exemplo ali, um comparativo, ele não adquiriu terras, tá? O que era muito comum ali entre os reis, governadores, tá? Qual que era a vantagem de se adquirir uma terra? Era de você lucrar, então, com aquela venda, tá? Você ia ter um patrimônio, ia vender, evidentemente comprou por 1.000, você não ia vender por 1.000, e ali era uma forma de você acumular riquezas. Isso era muito comum entre os governantes, tá? Mas o que Neemias ele se preocupou em fazer? Tá? O alvo dele era diferente. O alvo dele estava voltado para o muro, para a reconstrução. Então ele optou por dar foco neste projeto. Todo o resto não interessava para ele, tá bom? Então qual que era o que ele entendia, o que era aquele desejo que Deus tinha colocado no coração dele, que ele correu todo aquele risco que a gente viu lá de declarar para o rei que ele não estava contente, algo estava afligindo ele, que ele gostaria de ir até Jerusalém, porque ele gostaria então de voltar e colocar aquela devida proteção para a cidade de Jerusalém. Uma cidade protegida, uma cidade com muros, era uma cidade protegida. Tá? E ali nós vimos que poderia associar então com a proteção de Deus para com o seu povo. Consequentemente, muros reconstruídos, a cidade de novo restabelecida com a sua proteção, o nome do Senhor fatalmente seria glorificado, tá bom? O nome do Senhor seria exaltado, tá? Então, Neemias, o que ele deixa claro aqui? Né? Ele cai naquela categoria, quando a gente estudou crônicas, tá? Aqueles reis que se destacaram como bons reis. Né? Nós tivemos reis que eram bons e nós tivemos reis que eram maus. Tá? Então, aqui Neemias é um daqueles que se destaca pela sua postura boa, pela sua vontade em agradar ao Senhor. Tá? Então, tudo que ele está fazendo, não coloquem na caixinha, olha, porque Neemias ele era bom, olha, Neemias é gente boa. Não. Coloque na caixinha de nós precisamos agradar, honrar, glorificar o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória
seja dada exclusivamente ao Senhor. Amém? Era essa a postura de Neemias. Tá? E aí, então, o que nós vemos agora como Neemias com esse papel de governador, ok, focado na reconstrução dos muros, mas nós vemos Neemias ali com uma atitude muito diferenciada dos nobres. Tá? Enquanto os nobres tinham aquele egoísmo, a postura de Neemias era totalmente ao contrário. Tá? Enquanto ali esses nobres, eles queriam tirar a última moedinha que eles pudessem, já Neemias ele não tinha essa intenção. Tá? Enquanto eles estavam preocupados, então, nos seus deleites, não, eu preciso me preocupar com o meu bem-estar. Neemias ele se preocupava em servir os outros. Tá? Enquanto esses outros nobres, governadores, estavam ali sem nenhum temor ao Senhor, nós vemos Neemias com um grande temor ao Senhor. Tá? Então, o período ali de Neemias como governador, ele contrasta, igual essa figura aqui, ó. O preto e branco está contrastando com o colorido. Tá? Então, não dá nem para comparar. Tá? Então, era isso a postura de Neemias, diferenciada de Neemias durante esse período que nós estudamos nesses versículos 14 e 15, como Neemias como governador. Tá bom? Então, vamos para o capítulo 6. Tá? Então, o que acontece agora? Vamos se colocar agora na figura dos opositores. Eu tentei plano A, eu tentei o plano B, não está dando certo, a gente precisa então um novo plano para barrar essa reconstrução dos muros. Tá? Então a gente precisa agora de uma nova estratégia. Tá? Então agora o que eles fazem? Se reúnem, tá? Eles sugerem uma reunião, tá? Porque a obra ali, né? Vamos pensar ali. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Então, eu fiz investidas aqui, não consegui. Fiz aqui, não consegui. Fiz investidas aqui, não consegui. Estou fazendo aqui, não consegui. Gente, o negócio vai acabar. Vai acabar e a gente não conseguiu. Eles estão avançando, tá? Eles estão avançando e a gente não está conseguindo interromper essa obra, tá? E aí o texto bíblico nos cita o Vale de Ono. O Vale de Ono, ele era distante de Jerusalém cerca de 30 quilômetros, tá? Esse vale era vamos pensar assim, numa localidade não muito amigável, tá? Era uma cidade ali como se fosse fronteira, tá? Era um lugar ali que não dava segurança, tá? Então, você sendo convocado para ir para esse lugar aqui, Neemias sabia que, olha, não é um lugar muito bom para o encontro. Isso aí tem cara de armadilha, de alguma investida. Se encontrar no Vale do Ono não é uma opção segura. Tá? E aí então a Bíblia nos fala, um versículo que eu coloquei aqui, que aqueles que pelejam contra o povo de Deus, tá? Eles serão envergonhados, confundidos, tá? Porque Deus está do nosso lado, tá? Então, quando você compara aqui a vida de Neemias com seus inimigos, Deus estava pelejando pela causa de Neemias, tá? Então ele sabia que Deus iria confundir os inimigos dele ali, que Deus iria trabalhar na causa de Neemias, que era um coração ali, uma causa voltada para a obra do Senhor, tá bom? Então Neemias, evidentemente, ele recusa esse convite. Por que ele recusou?
Porque eu estou ocupado. Estou ocupado com uma obra aqui que eu não vou ficar me distrair, interromper por besteira. Eu não tenho nada aqui lá para o Vale do Ono. Eu tenho uma obra aqui. Tá? Então, desculpa, mas não tenho. Não faz nenhum sentido eu deixar aqui o que eu estou fazendo para me distrair com vocês querem que eu vá até aí. Tá? Os opositores eles eram insistentes. Tá? A Bíblia nos fala que eles insistiram por 4 vezes. Tá bom? Eles ali vão e insistiram 4 vezes, enviaram mensageiros para Neemias para que ele fosse lá no vale, porque eles precisavam conversar, e Neemias sempre recusando o seu convite, tá? Que ele sabia que era um convite muito perigoso. A última tacada deles, qual que foi? Eles agora fazem uma carta aberta. Então, toda correspondência que era dirigida para um rei, essa correspondência, ela era dobrada, ela era selada, tá bom? Então tá uma carta lá, pensa na correspondência que você recebe do correio, né? Hoje a tendência é cada vez mais cair em desuso, né? A gente recebeu uma carta pelo correio, mas imagine que você recebe uma carta e essa carta, muitas delas têm até uma inscrição, ó, não receba se tiver violada, enfim, tá? Porque ela era um segredo. Ela ali estava, vamos falar assim, estava fechada, estava selada, tá? Então, quem poderia abrir? Somente a pessoa que estava, que era endereçada aquela carta. Agora, a última carta que foi enviada para Neemias, ela estava pública. Ela não estava então mais selada, não estava, tá? Ela foi enviada uma carta pública. E por que uma carta pública? A ideia qual que era? Era que esta carta ela fomentasse uma rebelião, tá? Uma rebelião dos dois, assim, entre aspas, dos dois lados. Uma rebelião de todo o restante do povo, indignado ao saberem que Neemias estava promovendo uma rebelião. Entendeu? Então eles fazem uma carta aberta e eles agora com essa denúncia. Tá? Então eles queriam desestabilizar todo o povo com a notícia de que Neemias estava provocando, estava trabalhando numa rebelião nos bastidores. Tá? E quais eram essas evidências dessa rebelião que Neemias estava fazendo? Tá? A rebelião que Neemias estava supostamente fazendo, ela, vamos falar assim, ela teria como base quando quando eu mostrei aquela Bíblia para os irmãos lá, até lembrando, mandei para vocês num grupo um mapinha de uma Bíblia que eu comprei e chegou, né? Em que mostra ali a relação dos livros, tá? Bastante interessante. Guardem aquilo lá que vocês vão utilizar para o trabalho. Então, o que nós vemos? Naquela outra minha Bíblia, quando eu levei para vocês lá a cronológica, nós vemos algo mais ou menos assim, ó, o livro de Esdras, tá? E nós vemos aqui o livro de Zacarias, tá? E se eu não me engano, o livro era o livro de Ageu, tá? O livro de Ageu, tá? Então a gente tem o livro de Esdras e contemporâneo aqui o livro de Zacarias e o livro de Ageu, tá? E quando a gente vê o livro de Neemias, tá? Nós vemos ele como meio que contemporâneo, acontecendo ao mesmo tempo ali do livro de Malaquias, tá? Então o que eles pegam? Eles pegam, abra sua Bíblia aí em Zacarias 9, versículo 9, em que nos fala assim, o texto da palavra do Senhor. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém,
cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Tá? Quando nós olhamos esse texto, nós sabemos que isso aqui é um prenúncio, é uma referência para Jesus Cristo, né, que viria lá no Novo Testamento, enfim. Mas eles pegam esse texto e fazem uma associação com rei físico. E fala, então, Neemias, ele está fazendo tudo para se tornar rei. Tá? Então, o que eles pegam? Eles falam, olha, essa reconstrução dos muros, associando então com essa profecia de Zacarias, Neemias ele está inserido. Isso aqui tem tudo a ver com Neemias. Tá? E aí, o que eles pegam então como estratégia? Eles falam, olha, você já pensou se o rei da Pérsia ficar sabendo disso? Que o rei ficar sabendo que essa historinha de reconstruir um muro nada mais é que uma rebelião, que você está querendo então agora sair do domínio da Pérsia, tá? Porque o povo agora então eles ainda respondia para a Pérsia, tá? Eles estão na localidade deles lá, mas quem que comanda? É a Pérsia, tá? Então eles queriam agora falar, olha, então imagine Artaxerxes souber que você está achando fazendo essa rebelião. Então eles abordam um assunto tanto complicado, tanto, né, vamos falar assim, pesado em si. Tá? Mas qual que era o objetivo principal? O objetivo era justamente abalar a estrutura de Neemias, que ele caísse, vamos falar assim, nesse conto, né? Nesse conto aqui, nessa ameaça, para que ele então fosse nesse encontro que eles estavam tentando por diversas vezes. E aí, né, continuação aí, não havia nenhuma intenção, né, de se dirigir ao rei aí, né, porque a ideia dessas conversas o objetivo era arruinar a reputação de Neemias, tá? Então o que eles estavam tentando agora? Eles tentavam diversas formas, alguma forma que pudesse arruinar a reputação de Neemias, tá? Mas até agora que nenhuma delas eles estavam conseguindo acertar o alvo, tá? Então agora nós vemos então mais uma investida, tá? Com essa, né, eu coloquei aqui essas conversas, essa ladainha toda, com o objetivo de atacar, acertar o alvo Neemias, tá? Então arruinar a reputação dele, tá? E qual que é a ideia então que eles dessas conversinhas que eles tentam bolar? Olha, vamos ver, vai que cola, vai que essa nossa agora essa nova estratégia nossa, ela consiga ter a abrangência que nós precisamos para então desestruturar Neemias, para que ele então ceda e venha ao nosso encontro e aí, enfim, paralisasse a construção do muro que nós vimos lá naquele, né, desenho que eu fiz bem básico lá. Estamos já na etapa final. Tá? Então agora o povo está desesperado para evitar que isso aqui aconteça. Tá? Então está desesperado para que, olha, nós não podemos deixar isso concluir. Tá? Nós vimos então o que acontece. Neemias ele não deixa nada desviar o seu foco, o seu objetivo. Meu objetivo é terminar. Qual que é o plano então de Neemias? Neemias agora, ele novamente vai para o joelho, faz uma oração e entrega esses adversários ao Senhor. Tá? Qual que era o objetivo que os adversários queriam? Era enfraquecer Neemias. Era colocar dúvida, colocar medo, para que então ele ficasse fraco.
Tá? E aí o que Neemias faz? Ele roga para que o Senhor lhe desse forças, que o Senhor fortalecesse ele. Tá? Nessa história, o que nós vimos? Nós vamos ver no capítulo 10 a figura de Semaías. Semaías como sacerdote. Tá? E Neemias ele acaba visitando Semaías. Tá? E aí Semaías ele faz uma proposta que, como eu falo muitas vezes, que nós precisamos ter discernimento, né? E o discernimento, muitas vezes, quando nós estamos ouvindo uma palavra, estamos ouvindo alguém comentar alguma coisa, e aquilo for totalmente contrário, for totalmente fora do contexto, fora da vontade do Senhor, aquilo deve dar uma, no sentido espiritual, uma dor muito aguda no nosso ouvido. Para falar, não, isso aqui não está certo, isso aqui tem algo muito errado, tá? Então, qual foi a proposta de Semaías? Falou, olha, Neemias, dado todo esse problema que você está enfrentando, todas essas afrontas, a minha sugestão é que você se ampare, procure abrigo, refúgio no lugar santo. Entra lá dentro do templo, vá no lugar santo e procure proteção contra esses assassinos que estão querendo te matar. Se eu não me engano, no tempo de Salomão, a gente viu que quando Salomão ele vai adquirir, vai tomar o governo, enfim, nós vimos que teve uma oposição, teve alguns ali que fizeram oposição, mas não teve jeito. Salomão vai lá e ele toma o tempo. Né? Se eu não me engano, é com Salomão. Se eu estiver falando besteira, na próxima aula eu corrijo com vocês. E aí não teve jeito, os opositores tentaram de tudo, não teve jeito, e aí o que eles fazem? Um deles viu que, olha, não teve jeito, Salomão assumiu, ou Davi, né? Corrija na próxima aula. Ele vai lá e ele pega, né, no altar, né? Por que ele fez aquela ação? Porque alguém ali que refugiasse ao altar, ninguém podia chegar ali e matar aquela pessoa, ninguém podia falar, olha, aquela pessoa estava como se fosse protegido, era como se fosse um álibi, tá bom? Mas qual era a proposta aqui que Semaías fez? Ele falou para Neemias, que não era um sacerdote, ele entrasse no lugar santo e ele se refugiasse nesse lugar. Tá bom? E aí que eu falo, o que nós, como servos de Deus, nós precisamos pedir isso sempre para o Senhor. Discernimento, tá? Que o Senhor nos dê discernimento para entender o que muitas vezes vem com uma mensagem de certo, mas errado. E aí Neemias, Deus dá essa sabedoria para ele discernir que o conselho de Semaías, na verdade, era uma bomba. Tá? Se descobre, posteriormente, que os principais inimigos de Neemias, eles eram o quê? Quem estava por trás da figura de Semaías. Por trás em que sentido? Suborno, tá? Para que desse conselhos infundados para Neemias. Qual que era o problema desse conselho de Semaías para Neemias? Tá? O primeiro que como Neemias era uma figura pública, ele era um governador, não fazia nenhum sentido ele fugir. Ele tinha responsabilidades, ele tinha compromisso com o povo, e fugir ia denotar medo, e isso não cabia para sua posição. Tá bom? Fato 1.
Isso olhando não na figura, pensando assim, espiritual, tá? Postura dele. Exerço uma função, tenho que exercer a minha função. Se eu fizer isso, não faz nenhum sentido eu, como governador, me portar dessa maneira. Tá? Outra coisa, se ele fizesse isso, ele estaria desobedecendo um preceito da lei, que resultaria na sua morte. Aquele local era exclusivo do sacerdote. Neemias não era um sacerdote, então ele não tinha nenhuma permissão, por mais, vamos pensar, justificável que fosse, de adentrar dentro do lugar onde só era permitido os sacerdotes. Tá bom? Então, o que ele faz aqui? Neemias, na sua oração, ele entrega ao Senhor todos aqueles que lutaram para que a obra não fosse à frente e não fosse concluída no espaço de 52 dias. Tá? Vale observar aqui que 52 dias não foi uma reconstrução de todo o muro, tá? Algumas partes ali elas foram reconstruídas e algumas partes ali, né, foram de fato construídas porque o muro estava até o chão, mas grande parte do muro ali, em grandes localidades, foram reconstruídos, foram retrabalhados na parte que já estava. Tá? Então isso permitiu então que esse espaço de tempo nessa intensidade fosse concluída. Tá? O muro então em 52 dias fosse concluída a obra. Tá? Dado dessas investidas que esses inimigos fizeram e não tiveram êxito, eles acabaram ficando o quê? Temerosos e abatidos diante de Neemias, dados os feitos do Senhor para com o seu povo. Tá? Então, é como se cada dia, cada afronta, Neemias citasse, né, aquilo que a gente tem no Novo Testamento, no livro de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então, por mais astúcia que fosse a investida, Deus estava do lado de Neemias e do seu povo. Nada seria teria êxito, tá? Porque era Deus quem estava ali junto do povo, era Deus quem pelejava por Neemias e pelejava pelo seu povo, tá? No finalzinho do capítulo 6, né, nós podemos entender aqui que existem umas notas de acréscimo, existem informações adicionais. Tá? Que informações adicionais são essas? Tá? Essas informações extras. Tá? Durante, né, fora essas investidas que nós vimos aqui, o que ficou claro, o que acontecia durante essas investidas que nós já estudamos? Que várias cartas pessoais foram trocados entre alguns nobres de Judá e Tobias. Faz sentido isso aqui? Faz sentido quando a gente descobre que Tobias e seu filho, ele tinha, vamos falar assim, um certo relacionamento com a comunidade judaica, porque as suas mulheres eram judias. Então o que acontecia aqui? Nessa carta entre Tobias e os nobres de Judá, acontecia um tal de leve trás.
olha, Neemias ele está colocando um exército lá de prontidão no muro. Neemias está orando sempre. Em contrapartida, os nobres acabavam dando notícia do que Tobias estava agindo. Então isso aqui foi algo que deu essa leve trás aí, por conta dessas diversas cartas pessoais que foram trocados entre essas duas categorias, tá? Qual que era o objetivo das cartas? Era uma armadilha, tá? Pense naquela proposta de Semaías para com Neemias. Então, sugestão, vai lá, foge, se ampara lá no templo. O templo lá ninguém vai poder tirar você de lá. Então você vai estar seguro. Qual que era a ideia? A ideia era tirar a credibilidade de Neemias, era fazer que Neemias pecasse, se desviasse, tá? Então essas cartas aqui era no sentido de alguma forma elas servirem de intimidação, ou lembra do caso de Daniel, que mesmo com o edito lá, ele foi lá e não mudou a sua posição? Pense em algo semelhante aqui. Era que uma única palavra, uma única ação não bem pensada, não bem articulada da parte de Neemias, fosse o estopim para que a credibilidade dele caísse. Para que ele pecasse, para que ele fosse então acusado, fosse, enfim, tirado ali da centralidade da obra, em vez de ganhar, de continuar com um exército de adeptos, ele então arrumasse inimigos dentro do povo judeu e ali eles tivessem êxito na sua intenção de paralisar aquela obra. Amém? Então aqui nós concluímos na aula de hoje a primeira parte do livro de Neemias. Tá? A partir da semana que vem nós vamos então ver a segunda parte. E glorificado seja Deus por esses capítulos, essa história, essa motivação que a história de Neemias traz para as nossas vidas, né? Que olha, quando a gente olha com detalhe, né, no primeiro momento que a gente muitas vezes escuta, ouve uma pregação, nós achamos que foi um dado momento lá que se levantou uma oposição. Não. Nós vimos aqui que foram 4, 5 vezes, e lá no finalzinho deixa claro que fora isso teve diversas ocasiões, tá? Então que nós possamos aí manter firmes com o Senhor, tá? Fazendo um adendo aí, uma coisa que eu estava conversando ontem, né, até com a Demils, tá? Em umas aulas anteriores eu havia comentado com os irmãos que talvez em maio, né, a gente poderia ter um cenário talvez de normalidade, uma flexibilidade, mas a gente viu aí que como o povo está relaxando aí com a tal da quarentena, é provável que nós não teremos nenhuma flexibilidade aí nos próximos meses, tá? Então vamos pensar em ações aí, vamos, enquanto isso, vamos cada um individualmente aí buscar o Senhor, tá? Eu não sei se todos estão assistindo a aula, tá? Eu agradeço quem está assistindo, quem está mandando as lições, tá? Mas mesmo para vocês que estão fazendo isso, tá? Eu quero fazer uma seguinte observação, tá? Não deixe que o comodismo pegue vocês. Tá? Que comodismo que eu estou falando? A gente está num período difícil, quando a gente tem restrição de comparecer fisicamente à casa do Senhor, tá? Mas isso não impede de nós buscarmos ao Senhor. Isso não nos impede de nós orarmos ao Senhor, de nós cultuarmos ao Senhor dos nossos lares. Isso não impede
de nós lermos a Bíblia, tá bom? Tá? Então, cuidado com o comodismo. Tá? Eu estava fazendo a lição e uma associação que eu estava fazendo, tá? Imagine que você, numa dada situação, você receba para ficar em casa. Tá? E aí você está em casa, está recebendo. E ali você vai ficar no comodismo. Porque aquilo vai ser, entre aspas, bom para você, para tua vida, para o deleite da tua alma. Tô de boa, tô no sossego aqui, tô ganhando. Aquela situação vai virar um comodismo para você. Aí talvez quando voltar a trabalhar você fala, ah não, tem que trabalhar, porque você então ficou no comodismo, aquilo lá, aquela situação. Tá? Então, a minha alerta é que não vamos cair no comodismo. Tá? Não está tendo culto, não está tendo. Não é possível comparecer à igreja, só que cada um sabe da sua responsabilidade. Tá? Então, vamos buscar ao Senhor nesse momento difícil, tá? Não vamos se acomodar com essa situação. Esse é o meu alerta para todos. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de cada um.